Você sabe identificar um protagonista em uma história infantil? Será que o protagonista é aquele personagem ou aquela personagem que mais fala na história? Será que é aquele personagem central no qual vários acontecimentos acontecem em torno? Será que esta é a definição do protagonista que mais aparece? Não. A definição do protagonista que eu mais gosto é aquele personagem que mais muda de qualidade. O que é mudar de qualidade? O personagem entra na história de um jeito e sai da história de outro jeito. Acontecem coisas nele, ou numa história infantil pode acontecer apenas uma coisa, alguma coisa que acontece com este protagonista e ele sai de uma maneira diferente, ele sai mudado. Pensando assim, caso isso faça sentido, pense no vilão. O vilão, dificilmente em uma história infantil, ele é o protagonista. Por quê? Porque o vilão entra de um jeito e sai exatamente do mesmo jeito. Se ele entrou querendo uma coisa, ele é obstinado por aquilo, ou seja, essa obstinação do vilão, esse pensamento fixo, faz com que ele não sofra alterações ao longo da história. É importante você ter essa informação porque quando você estiver escrevendo a sua história infantil ou infanto-juvenil, você pode achar que o protagonista é um determinado personagem, porque é o que mais aparece. Mas se esse personagem ele tem um pensamento fixo e ele não muda com as coisas que acontecem na história, certo? Acontece, ele ganhou alguma coisa, ele não muda, ele perdeu alguma coisa, ele não muda, ele fica fixo. Aí você pode estar achando que esse aqui que aparece menos não é o protagonista, mas ele é quem está mudando. Aí é o que eu falo para vocês. Conhecimento é liberdade. Você vai olhar a tua história de longe, com um olhar de editor, sem ser o escritor naquele momento, e fala, uau, este personagem está fixo. Ele tem crenças fixas, ele está desse mesmo jeito. Tudo bem que ele aparece mais, mas esse aqui é o que mais está revelando novidade. E com quem o leitor se identifica mais? Com aquele personagem que muda, que aprende, porque para que serve a literatura, se é que existe essa pergunta? É para dar experiências emocionais para o leitor. Então, quando você estiver escrevendo a tua história para criança, veja se você consegue identificar o protagonista. Às vezes pode ser, numa história curta, infantil, aconteceu uma coisa que fez esse personagem mudar. Mudar de qualidade é mudar de sentimento, mudar de postura, mudar de ação. Aí com essa informação você consegue muitas vezes reescrever a sua história dando mais valor ao protagonista. A história precisa de um protagonista? O livro infantil precisa ter um protagonista? O que você acha? Não precisa ter um protagonista. Você pode fazer uma história somente, por exemplo, descritiva. Você descreve um cenário interessante para aquilo, com ilustrações ou com jogos de palavras extremamente poéticos e artísticos, e você pode fazer um livro infantil assim. Não há apenas um caminho. O que eu estou falando é quando você coloca um enredo numa história, e lembrando, o livro infantil nem enredo precisa ter. No meu caso, eu gosto de colocar livros com enredo. Se você pôs um enredo, observa quem que é o protagonista, quem não é o protagonista, aí você consegue reescrever. Lembrando sempre, a escrita trata-se de reescrita, você reescreve a tua história e aí consegue entregar para o leitor algo bem marcante, para que ele queira virar a página. O que eu falei faz sentido para você? Você já tinha pensado nisso? Você concorda? Você não concorda sobre o protagonista? Me conta! Tchau!